O assunto é o conflito entre Irã e Israel. O líder supremo do Irã disse nesta quarta-feira que seu país jamais se renderá a Israel e ameaçou causar danos irreparáveis caso os Estados Unidos se juntem à ofensiva. Militar sem precedentes na última sexta-feira, com o objetivo de interromper o programa nuclear iraniano. O Irã respondeu atacando Israel em ondas sucessivas com mísseis e drones. O Estado judeu e várias potências ocidentais suspeitam que Teherã esteja desenvolvendo uma bomba atômica, algo que a República Islâmica nega. Nesta quarta-feira, o líder supremo do Irã prometeu que seu país não vai se render. Em um discurso transmitido no sexto dia de confronto direto com Israel, o Ayatollah emitiu um alerta aos Estados Unidos após o presidente Donald Trump pedir a rendição incondicional de Teherã. Khamenei chamou as declarações de inaceitáveis. Se os Estados Unidos interviessem nesta área, especialmente por meio de envolvimento militar, os danos que sofreriam seriam, sem dúvida, irreparáveis. Khamenei está no poder desde 1989. Tem a palavra final em importantes questões de Estado. A nação iraniana se opõe firmemente a uma guerra imposta, assim como vai se opor firmemente a uma paz imposta. Esta nação jamais se renderá aos ditames de ninguém. A grande questão agora é se os Estados Unidos vão se envolver de alguma forma, depois que Trump alertou que poderia matar Khamenei, a quem chamou de alvo fácil. Esse conflito começou na última sexta-feira, sem previsão de cessar-fogo, e essa participação ou possível participação do presidente norte-americano deixa as coisas ainda mais tensas, porque Donald Trump deixou dúvidas sobre essa possível participação dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã. E quem traz os detalhes é o nosso correspondente em Nova York, Pedro Paiva, que está aqui ao vivo. Olá, Pedro, boa noite para você. Qual a posição do presidente norte-americano nesse momento em relação ao conflito? Boa noite a todos os que nos assistem. Pois é, Donald Trump está se esquivando em responder qual será a posição da Casa Branca em relação a esse conflito. Agora, durante a tarde, Trump conversou com alguns repórteres, jornalistas, no Salão Oval, e o que ele disse é que ainda não se decidiu se os Estados Unidos atacarão ou não o Irã. Mais cedo, também hoje, no jardim da Casa Branca, Donald Trump também afirmou algo muito parecido. O que ele disse foi o seguinte, abre aspas, talvez eu ataque, talvez eu não ataque, ninguém sabe o que eu farei, fecha aspas. E essa postura de Donald Trump em relação à guerra entre Israel e Irã mudou muito nos últimos dias. Vamos lembrar que no começo, Donald Trump chegou a fazer postagens afirmando que os Estados Unidos não tinha nada a ver com o ataque de Israel ao Irã, que não estava envolvido nesse ataque e que ainda acreditava em uma solução diplomática, afirmando que ainda era possível fazer um acordo nuclear com o Irã. Mas nos últimos dias, essa postura mudou. Como a gente viu, Donald Trump chegou a fazer ameaças, afirmando saber onde Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, se encontrava e afirmando que os Estados Unidos não o matariam, mas que não o matariam por enquanto. E ele chegou também a fazer uma postagem na qual tinha apenas duas palavras: rendição incondicional, ou seja, saindo dessa ideia de um acordo e indo para uma nova ideia, de uma rendição sem condições por parte do Irã. Essa mudança de postura de Donald Trump nos últimos dias, ela também reflete uma rachadura que existe hoje dentro do Partido Republicano e da base aliada de Donald Trump. Existem dois setores dentro da base aliada e ambos tentando convencer Donald Trump da sua posição. O primeiro deles afirma defender a ideia do America First, os Estados Unidos em primeiro lugar, que foi um grande slogan de campanha para Donald Trump. Eles afirmam que o povo americano não quer saber de mais uma guerra, quer saber de diminuir os preços de aluguéis, do supermercado, não quer os Estados Unidos envolvido em mais um conflito. E nesse grupo tem figuras importantes que tentam convencer Donald Trump a não entrar nessa guerra, como, por exemplo, Steve Bannon, que é o grande guru do Make America Great Again, o movimento de Donald Trump, também o jornalista Tucker Carlson,
que é um jornalista famoso, conservador aqui dos Estados Unidos, ex-apresentador da Fox News, e também algumas figuras políticas importantes, como a deputada Marjorie Taylor Greene, que é uma grande defensora de Donald Trump na Câmara dos Deputados. Mas, do outro lado, existe um setor que, na verdade, defende que Donald Trump entre nessa guerra. Eles argumentam que o Irã ter uma arma nuclear é um perigo não apenas para Israel, mas também para os Estados Unidos, e que esse seria o melhor momento para atacar o Irã. Nesse grupo também existem figuras importantes, Lindsey Graham, senador pela Carolina do Sul, Ted Cruz, senador pelo Texas. Então, cada um desses lados está tentando puxar Donald Trump para aquilo que eles defendem. E esse apoio de Donald Trump dos Estados Unidos a Israel é fundamental para o país, tá? Por quê? Benjamin Netanyahu, inclusive, primeiro-ministro israelense, vem pressionando, né, o governo americano para que eles apoiem essa ação. Mas por quê? Porque os Estados Unidos têm uma bomba que é chamada Bunker Busters, né? É um tipo de bomba. Em português, isso significaria destruidora de bunkers. É uma bomba que serve para atacar fortificações e também estruturas subterrâneas. E o que são essas estruturas subterrâneas? Por exemplo, as instalações do Irã de enriquecimento de urânio. Então, para atacar uma dessas bases, seria fundamental esse apoio dos Estados Unidos, tanto por essa bomba quanto pelas aeronaves que conseguem carregar essa bomba. Ambos esses artefatos Israel não possui e por isso procura um apoio agora dos Estados Unidos. Inclusive, o exército americano já começou a fazer uma série de manobras na região, deslocando aeronaves, navios e também porta-aviões para o Oriente Médio. Esses navios, aviões partindo dos Estados Unidos, da Europa, de outras partes do globo, agora para o Oriente Médio. E hoje o vice-ministro das Relações Internacionais do Irã, Majid Takht Ravanchi, ele deu uma entrevista à CNN americana e ele afirmou que caso os Estados Unidos ataquem o Irã, haverá uma retaliação onde quer que seja. Eu vou seguir aqui acompanhando a repercussão desse conflito aqui nos Estados Unidos e os posicionamentos da Casa Branca e do governo americano em relação a essa guerra, e trago mais informações aqui durante toda a programação da TV A Crítica. Adriane, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Pedro, por sua participação direto de Nova York, atualizando aí o posicionamento do governo norte-americano, que é um vou, não vou, causa dúvida, causa preocupação, porque a interferência norte-americana em um conflito como esse pode dar início a uma terceira guerra mundial, a proporções inimagináveis. Obrigada, Pedro. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.